Agora a parte que eu considero mais difícil, que é a aula em si, né? A teoria dos orbitais. Esse aqui é o diagrama de Pauling. Na teoria dos orbitais, se diz que o átomo tem uma região central. Em volta desse átomo tem as camadas. A camada mais próxima é chamada K, camada K. Depois vem a camada L, a M e assim por diante. E nessas camadas tem os orbitais, que tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, né? O 1 é o K, o 2 é o L, o 3 é o M, o 4 é o N, o 5 é o O, o 6 é o P, o 7 é o Q, né? Cada camada dessa pode ter os subníveis de camadas de energia. Subnível S, subnível P, subnível D e o subnível F, né? Um recurso mnemônico para lembrar dos subníveis é sopa de frutas, né? SPDF. Cada subnível pode ter no máximo o S 2 elétrons, o P 6 elétrons, o D 10 elétrons, o F 14 elétrons. No K, subnível K, na camada K, temos o subnível 1S2 com 2 elétrons. Na camada 2, na camada L, temos o 2S2, 2P6 com 8 elétrons. No M, temos 3S2, 3P6, 3D10 com 18 elétrons. Na quarta camada, camada N, temos 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, totalizando 32 elétrons. Na camada 5, a O, temos 5S2, 5P6, 5D10, 5F14, totalizando 32 elétrons. Na camada 6, a camada P, temos 6S2, 6P6, 6D10, totalizando 18 elétrons. E finalmente na camada 7, camada Q, temos 7S2, 7P6, totalizando 8 elétrons. Na camada S, podemos ter 2 elétrons. E esses elétrons, eles giram, e o nome do giro chama spin, e um deles gira para um lado e o outro gira para o outro, anulando as cargas. É simbolizado o elétron dessa maneira aqui. Primeiro coloca sempre esse símbolo. Depois então começa por aqui, colocando outro símbolo, né? Ou seja, sempre esse símbolo. Primeiro sempre esse símbolo. E depois o outro símbolo. A importância de saber a teoria dos orbitais é que é um conhecimento básico para conseguir aprender o restante da química. Vamos, por exemplo, ver o elemento Ca. Ele tem 20 elétrons, né? Aí então você começa a contar os subníveis: 1S2, 2S2, 2P6,
3s2. Lembra sempre que começa de cima para baixo, né? 3p6, 4s2. E aí 2 com 2, 4, 10, 11, 12, 18 e 20, né? Totalizando 20 elétrons. A última camada, que é a camada que interessa para a gente, tem 2 elétrons. Então eu posso adiantar que o elemento carbono gostaria de doar esses elétrons, porque quando ele doa esses elétrons, ele fica com 8 elétrons na camada anterior, que é o que todo elemento deseja: conseguir a estabilidade eletrônica, que é a chamada regra do octeto, no qual o elemento tem 8 elétrons na sua última camada, também é chamada camada de valência. Bom, no cálcio, sendo normal aqui, nós já vimos, ele tem 20 elétrons, com 2 elétrons na sua última camada, né? Mas nós também temos os cátions, que vão perder 2 elétrons, que seria esse aqui. No caso, o elemento cálcio, mas ele é um cátion, por causa desse sinal de mais aqui. Então ele vai perder 2 elétrons, e aí vai ficar 18. Então a contagem eletrônica vai ser assim, igual 18 elétrons. Então o sinalzinho de mais, ele é um cátion e perde 2 elétrons. Agora no caso do ânion, e quanto ao ânions, ele vai ganhar elétrons na última camada. Então se ele tem o sinal de menos 2, vai ser acrescentado mais 2 elétrons. Então aqui vai ficar da seguinte maneira: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, no caso, 3p6, 4s2, 3d2. O último poderia ser até 10 elétrons, mas para dar 22 tem que ser 3d2. Aí, quantos elétrons esse ânion tem na última camada? E qual que é a última camada? A última camada é a quarta camada. E na quarta camada tem apenas 2 elétrons. Então, relembrando, os cátions perdem elétrons e tem um sinal de mais. Os ânions ganham elétrons e tem um sinal de menos. Agora, vamos falar de ligação covalente. Ligação covalente. Ligação covalente é uma ligação estabelecida entre átomos iguais ou diferentes. Na ligação covalente,
existe um compartilhamento de elétrons, porque os átomos querem ter na sua última camada de valência 8 elétrons. No caso do hidrogênio, ele tem um elétron na sua camada de valência e compartilha com outro elétron, com outro elétron do outro átomo, e se estabiliza os dois. Porque o hidrogênio, na sua última camada e única camada, que é a primeira camada, a camada K, que é a S2, na verdade ele só tem um elétron. E quando ele recebe mais um elétron, compartilhado pela ligação covalente, ele se estabiliza. Com esse compartilhamento, os dois átomos têm a impressão de possuir dois elétrons. Tanto um quanto o outro compartilham os dois elétrons e possuem os dois elétrons. E agora, vamos ver o oxigênio, número atômico 8, que sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6. Mas no caso, não pode ser 2p6, porque senão vai dar 10 elétrons. E a gente precisa que dê 8. 2, 4. Com mais 4. Dá 8. Então, na sua última camada de valência, né, que é a segunda camada, que é aqui 2, né, e aqui 6, totalizando 8 elétrons, ele tem na sua última camada de valência 2 com mais 4, que dá 6, né? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hidrogênio tem um só na sua camada de valência e ele compartilha com o oxigênio. E aí, quando ele compartilha com o oxigênio, ele se transforma no H2O, que é a nossa água. E aí, no caso, o oxigênio passa a ter 8 elétrons na sua camada de valência, que é o que qualquer elemento deseja, que é a propriedade chamada de octeto. E então se estabiliza. Agora nós vamos falar sobre raio atômico. Qual raio atômico que é maior? Aqui a gente deve imaginar da seguinte forma: temos as camadas, né? E aqui temos o raio atômico. O raio atômico é maior se o átomo possui mais camadas. Quanto mais camadas, maior o raio atômico, né? Então, aqui, no caso, o menor raio atômico, que seria o que tem duas camadas, que estaria na segunda camada, que chegaria até a segunda camada. Mas tem duas segunda camadas aqui. Qual então que é o primeiro, que é o menor aqui? É o nitrogênio, porque ele tem no seu núcleo 7 prótons. Isso faz com que o raio atômico seja menor. Menor que o berílio, que tem 4. E no caso, são iguais o que tem menos prótons, o raio atômico é maior,
Porque os prótons atraem a última camada para o centro. Tem uma maior força de atração e faz com que diminua o tamanho, se comprima e o raio atômico fica menor. E agora temos o magnésio, obviamente, porque ele tem 3 camadas, enquanto que os outros têm 2, que é menor que um dos 2 que tem na 4ª camada. O bromo tem 35 prótons, então ele é o menor. E por último, 4ª camada, o cálcio. Bom, e agora nós vamos ver a energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron da última camada da eletrosfera. Pensando sobre a energia de ionização, quanto maior o núcleo, maior será a atração dos últimos elétrons da camada, e mais difícil vai ser ocorrer a ionização. Então, no caso aqui nós temos o cloro, o enxofre e o fósforo. A pergunta é: qual que é mais difícil arrancar o elétron da eletrosfera? O mais difícil é o cloro, porque tem maior número de prótons. E o menos difícil é o enxofre, e menos ainda é o fósforo. Então, quanto aqui tem 3 camadas. Qualquer um deles tem 3 camadas. Mas poderia ter mais camadas também. Aí quando tem mais camadas, o que ocorre? A energia de ionização, o que vai acontecer? Quanto mais camadas, menor a energia de ionização que eu vou precisar. E quanto menos camadas, maior a atração do núcleo sobre esses elétrons e maior a energia de ionização eu irei precisar. No caso, quanto mais afastado eu estiver do núcleo, mais fácil vai ser esse elétron ser liberado. E nesse caso, teremos uma coisa que nós já estudamos, chamados cátions, os quais perdem elétrons, lembra? E que eles podem serem escritos dessa maneira. Bom, espero que tenham gostado da aula. Essa é a primeira vez que eu estou dando de um assunto que não domino muito bem, e eu tenho certeza que eu cometi muitos erros, mas posso garantir que eu me esforcei bastante. Obrigado.